Quantos radicais livres tem aqui nessa noite? Se você não fez isso, sai do seu lugar agora, cumprimenta 2 ou 3 e diga para ele que bom que você veio no culto dos radicais. Aleluia. Se você nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos, que é o Evangelho de Deus, o livro mais profundo da Bíblia. Se Efésios é o livro mais elevado, Romanos é o livro mais profundo. E nessa noite eu gostaria de ministrar com você, o tema da mensagem é o avivamento que nasce da morte. E eu já quero te dizer que hoje Deus vai sacudir você dos avessos. Romanos 6, capítulo 6, verso 11 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, tua palavra que é santa, pura, imutável, tua palavra que transforma as nossas vidas, que nessa noite a tua palavra entre os nossos corações, assim como fazia no coração dos discípulos, caminhando com Jesus, que a tua palavra queime os nossos corações, pegue fogo em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós estamos pré-conferência de avivamento. Quem aqui já se inscreveu para a nossa conferência de avivamento? Porque eu não sei se você sabe, mas crente não vai para o carnaval. Eu não ouvi nenhum amém. Vou repetir para esse lado aqui: crente não vai pular Sapucaí. E hoje nós vamos falar sobre avivamento. Pastor, qual que é essa palavra avivamento? Olha aqui para mim. Avivamento é quando Deus entra em cena. É quando Deus ele entra em cena, ele entra com os 2 pés, ele aparece. Quantos aqui acreditam que nós, Brasil, ele necessita de avivamento? Nós nunca tivemos o maior número de crentes salvos aqui no Brasil, com maior nível de corrupção como já está instalada no Brasil. Há um aumento de promiscuidade, de pecado, e a menos que o Espírito Santo sopre, porque somente Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, somente o Espírito Santo faz isso, e a menos que o Espírito Santo sopre um avivamento, na sua casa, no seu trabalho, né? A minha esposa, ela trabalha num ambiente secular, e ela diz que as conversas são complicadíssimas, e só trabalha com mulher, e as conversas é em um nível assim, que ela não consegue nem entrar nas conversas. Nós precisamos de avivamento, as nossas células precisam de avivamento, o nosso ministério precisa de um avivamento, todas as áreas de nossas vidas necessitam de um soprar do Espírito Santo. E sabe, eu estava ali ouvindo umas canções, e o Espírito falou um negócio comigo, que não está escrito aqui, eu preciso falar para você. A maioria dos mais velhos, que se converteram há 15, 20 anos, já ouviu falar e sabe o que é o avivamento, que o avivamento gera arrependimento, que o avivamento gera mudança, que o arrependimento gera um calor espiritual. Alguns vão falar em línguas hoje, vão serem batizados no Espírito Santo. Mas sabe o que o Espírito falou comigo ali hoje? É que é difícil falar para uma geração de avivamento. É como se você falasse assim: chove, mas uma geração que nunca viu a chuva. E desculpa, alguns que nos assistem aqui hoje estão ouvindo falar de chuva, que é o avivamento, mas nunca experimentaram a chuva. O que adianta nós falamos que o Espírito Santo vai avivar, que vai tocar? Isso não acontece.
Imagine seu pai e sua mãe começar a contar para você, choveu uma época, a chuva ela é fria, a chuva ela causa alagamento quando ela vem com força, mas você nunca viu. Mas hoje possa ser que alguns aqui, jovens e adolescentes, vão experimentar a primeira vez a chuva seródia. E essa chuva vai inundar o seu coração de uma maneira que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O avivamento, não explicamos avivamento, não tem como explicar, é a entrada de Jesus em cena, é quando Deus mete o pé na porta e entra em cena, isso é a chuva. O verdadeiro avivamento não começa com grandes barulhos, ele produz um som, mas não produz grandes barulhos externos, ele produz um barulho interno. E a primeira coisa que nós vemos é que Paulo declara isso, que em Gálatas 6:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual me amou e se entregou por mim. Nós vemos que produzir esse avivamento, ninguém aqui nessa sala pode produzir avivamento, é uma escolha do céu quando quer invadir a terra. Antes de Deus incendiar a cidade de Mauá, eu creio que Deus pode incendiar essa cidade. Eu creio, por isso eu creio que essa cidade pode se dobrar e se render ao Senhor. Mas antes de Deus incendiar uma cidade, Ele incendeia um coração de alguém disponível. Tem algum jovem aqui nessa noite disponível? Avivamento nasce primeiro de um coração genuíno, de que é mais Deus, de quer abandonar as paixões desse mundo, então eu vejo, e eu quero te dizer que em primeira instância, olha aqui para mim, que avivamento, ele nasce da morte. 4 razões onde não há avivamento. Primeiro, não há avivamento, primeiro ponto, não há avivamento sem cruz. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, não existe avivamento sem cruz. Onde Cristo é o centro, você deveria, antes de começar a sua célula, pôr uma cruz bem grande lá e falar: essa célula aqui, Jesus é o centro. A cruz não é um símbolo decorativo para você pôr no peito e sair cantando por aí, eu sou crente, que legal, e alguns vão até para o boteco com a cruz no peito, outros vão para a rave com a cruz no peito, mas eu quero te dizer que isso não é só um símbolo. A cruz não adianta ser um símbolo só no peito carregado, a cruz não pode ser um símbolo só na história da humanidade, o antes e o depois da cruz. A cruz tem que ser algo presente na sua vida. Olha o que Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e não existe avivamento sem cruz. Onde se rendemos, e quando eu falo de cruz, é tomar a sua cruz, porque tem gente que fala: eu tomei a cruz, mas mata meio mundo. Não, eu sou o agente da cruz, mas ninguém gosta de você, filho. Não, eu sou a pessoa da cruz, eu já estou crucificado. Ele canta, né, do Fernandinho, já estou crucificado, mas quando abre a boca parece o capeta falando. Não existe, ele está clamando avivamento, mas é um fofoqueiro. Fala mal do pastor, fala mal do líder de célula, fala mal de todo mundo. E quando eu falo de não tomar a cruz, é onde o ego governa e o espírito fica resistido. É onde o ego controla, que ele reconhece aplausos, ele remove o poder da cruz da vida dele, e o ego fica elevado. Onde o ego não morre, ou seja, a carne se satisfaz. Muito carne. Eu lembro uma expressão no seminário, quando eu entrei no seminário novo, que de vez em quando as pessoas falavam para mim, e eu falava para outras pessoas: irmão, você está no bife hoje, hein? Está cheirando carne, com as atitudes, com o jeito de falar. Quem foge da cruz, foge de avivamento. Fala para o jovem que está do seu lado: se você foge da cruz, você foge do avivamento. Porque todo mover genuíno nasce no ambiente da renúncia.
renunciar ao pecado, renunciar ao namoro. O Givanildo falou aqui do amor que pensa. Tem gente que olha para ele e fala: eu quero saber disso aí. Corte, irmão, viver a vida da corte hoje é só para quem quer avivamento. Beijar, pastor, você acha que eu não vou experimentar antes de casar? Não quero viver, é o ego, é tomar a cruz. Pouco se fala disso hoje, mas eu quero te dizer, enquanto o ego governa, o espírito é resistido, o espírito não governa. Não adianta a gente ficar falando de chuva, mas não experimentou a chuva. O cara está aqui, e ele fala: vamos ver o que vai dar. O ego controla, ele quer reconhecimento, aplauso, e louvado seja o nome dele. Não há avivamento sem morte, sem entregar o coração, de falar: Senhor, eu abro mão do meu ego, eu abro mão desse pecado oculto, eu abro mão de tudo aquilo. Onde a cruz remove, o eu começa a governar. Eu quero fazer, eu posso. E aí nós vemos hoje um monte de mensagens misturada com o ego, só para alimentar. Você é capaz, você vai vencer, você é lindo. E aí eu vejo muita gente, e desculpa, tem comida ruim que estraga você espiritualmente. Quando você ouve coisa, você está se alimentando. Nós estamos diante de uma mesa, e à medida que você vai se alimentando, depende, tem comida que te estraga. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma viagem, eu a Tati e o Davi, não tinha Esther ainda, e ele estava com uma diarreia, e a diarreia ficou o caminho inteiro da viagem, e nós éramos pais novos, e a gente não sabia muito como comportar. Quando nós chegamos no hotel, a primeira coisa que nós demos para ele foi chocolate, um Todd. Quem aqui toma um todinho de vez em quando? Aleluia. E não tinha fralda que aguentava aquilo. Quando nós voltamos de viagem, nós perguntamos para os mais velhos: aconteceu isso aqui, vocês foram dar Todd para o menino, piora a diarreia. Olha que experiência. E desculpa, tem muito crente que ele está acostumado, e ele vive com uma diarreia espiritual, e a vida dele não muda. Do ego. Quem foge da cruz, foge de avivamento. Tomar a cruz, andar uma milha. Quantas vezes eu já não fui para os pés da cruz, falando para o ego: cala a boca. Dá vontade às vezes, irmão, de pegar aquele irmão, dá um abraço. Eu senti o espírito ali falando. Mas eu lembro que eu fui muito ensinado pelos livros do Otmani, o poder latente da alma, e a questão de tomar a cruz, e muitas coisas eu não fiz, que eu sabia que era o meu ego que queria dominar, o meu ego queria tomar conta. Mas quando nós levamos o ego à cruz do Calvário, ele tem que se submeter, e aonde o Espírito Santo ele cria. Segundo ponto, onde não há avivamento, porque nós queremos o avivamento. Fala para o irmão que está do seu lado: hoje você vai sair daqui carregado. Segundo ponto, o ego morre no secreto, não no altar. Tem gente que acha que ele pensa assim: quando eu subir naquele púlpito, que a coisa vai acontecer. Se você não construir uma caminhada de long time, de muito tempo, no secreto, desculpa, quando você subir não vai acontecer nada. De clamor, muitos querem o fogo do púlpito, mas evitam a morte no secreto. Vamos ganhar o mundo, e aí você canta aquela canção, mas o cara não consegue liderar uma célula. A gente fala: irmão, você vai liderar uma célula no nome de Jesus. Ele fala: não tenho chamado para isso. Mas aí a moça chama ele no Instagram, o chamado aparece. O altar só revela o que acontece, o que é definido no secreto. Aquilo que você gastou horas. E eu lembro, eu sou muito literal em algumas coisas. Quando eu li aquele livro do Benny Hinn,
E o Benihim conta naquele Bom Dia Espírito Santo, que quando ele orava, olha aqui para mim, quando ele orava, as paredes tremiam, e as paredes choravam, e eu entrava no meu quarto e colocava uma música do Antônio Cirilo, que ninguém escuta mais, e eu colocava a música lá, e eu ficava esperando a hora que as paredes iam chorar, que as coisas iam acontecer, mas eu sabia que Deus estava construindo algo em mim, que era a questão do secreto. Jesus ensina em Marcos 6,6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A chave hermenêutica aqui que nós vemos, que a recompensa publicamente só acontece se haver o secreto. Tem gente que quer ganhar o mundo, mas não começa a ser um missionário na sua própria casa, não começa lá na célula. A gente fala: irmão, lidera uma célula. Não, pastor, o secreto de Deus confronta as nossas motivações. E às vezes, eu não sei você, mas de vez em quando eu falo para Deus: Deus, o Senhor está me testando em algumas coisas, só pode. Eu não sei se já aconteceu contigo, você está orando, você está orando por algo, você está orando por, e a coisa só acontece nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos. Quem já passou por isso? E aí dá vontade de falar: Deus, por que dessas coisas? Por que o Senhor não respondeu lá no início que eu orei? E aí Deus pode responder para nós, depois que a gente dá um grito desse, falar: porque se eu tivesse manifestado lá no começo, talvez não teria honra e glória para mim, mas como eu cheguei nos 45 do segundo tempo, você vai levantar a mão e vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Deus Todo-Poderoso. O secreto que Deus nos confronta as nossas motivações. Eu quero te dizer, quando nós passamos um nível de avivamento, Deus nos chama para uma conversa tete a tete, e começa a confrontar os nossos desejos, as nossas ambições. Tem gente que quer casar com uma pessoa, e Deus falou: não quero que você case com essa pessoa. E aonde que você acha que o pastor vai chegar e vai falar isso para você? Não, o Espírito vai falar: sai fora, isso é um demônio que está vestido, é laço do capeta. O ego morre quando somos vistos, ele morre quando ninguém está olhando, ou seja, quando eu tenho o meu momento a sós com Deus, de quebrantamento, de oração. E hoje pouco se fala de uma vida devocional. Aí tem gente, é fácil saber quem está aqui no culto e tem uma vida devocional. Quer que eu te provo? Vê se o irmão que está adicionado está alegre ou está com cara feia. Quem está com devocional em dia, ele está alegre. Ele fala: hoje o Espírito vai mover, o Senhor vai falar comigo, vai ter milagres naquele culto. É vida devocional. Agora quem está endemoniado está de cara feia. Aí ele olha no relógio, ele fala: não vai acabar essa pregação. Deus não unge personagens espirituais, Ele unge corações quebrantados. Quando eu me converti, a coisa que mais me marcou, a maioria eu acho que já passou pelos nossos encontros aqui, e o que mais me marcou foi na hora do enchimento do Espírito, que eu deitei. Naquele tempo a gente derrubava as pessoas, hoje nós estamos mais acanhados, porque tinha gente que não caía na unção, nós mesmo dava um rodo e fazia o serviço. Mas hoje nós crescemos, não fazemos isso. Tinha uns que até batia em nós: vem aqui para frente. Aí nós vinha duro, aí o irmão dava uma raquetada, pum. Hoje passamos por esse período, não fazemos mais, mas nós fazíamos isso no passado. E eu lembro o que mais marcou a minha vida no encontro, foi lá na hora do enchimento, que eu deitei. Eu lembro que aquele momento não passava, parecia que era um momento infinito. E eu quero te dizer nessa noite, que o avivamento, ele tem essas prerrogativas, que vai te separar por momentos, seja no trem, seja na escola, seja aqui no culto, ou seja lá na sua célula, de momentos que você vai gastar horas e horas, talvez você não vai falar nada, o Espírito só ministrando, tirando coisa
ruim de você, colocando coisas boas. No secreto, o que acontece no secreto, pastor? Primeiro, no secreto Deus confronta as nossas motivações. Talvez Deus vai chamar alguns aqui audivelmente, falar: eu te escolhi, vou te separar hoje. O ego morre quando ninguém está vendo. O avivamento público é consequência de rendição privada. Assim foi quando alguns irmãos sentam e começam a orar por avivamento. Sempre o avivamento vai começar por oração. Fala para o irmão que está do seu lado: sempre o avivamento vai começar por oração. Que tem gente que está esperando avivamento só rolando o feed do TikTok. Aí ele fala: não, a pregação está ruim, a minha vida espiritual está ruim, mas só rola o TikTok. Eu fui para o culto hoje e a palavra não falou comigo. É claro, você passou o dia inteiro no TikTok. E o pastor não estava ungido. Traz a sua unção com a nossa unção, e aí o fogo pega, irmão. Traz a lenha que eu posso te dar certeza que ela vai pegar fogo. Tenho certeza. Terceiro ponto: quando eu morre, onde não há avivamento? Quando eu morre, o Espírito assume. O Espírito Santo não divide o trono com o ego, sabia disso? É muito ego, é muito eu. Quando eu vejo o cara começa a falar é eu que quero, é eu. Você fala: irmão, é o caminho da morte. É o avivamento. Chega no nível de avivamento. O Espírito não divide o trono com o ego. Lá no nosso 7 passos, eu não sei se todos fizeram, tem lá. A primeira lição para o batismo nossa é ensinando a morte do ego. Que lição poderosa. Pouca revelação sobre isso. Nós deveríamos saber mais sobre isso. A morte do ego, a morte do altar do ego. João expressa essa verdade dizendo em João 3,30, diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. De fato, eu já fui muito ingênuo no passado. Eu achava que avivamento é quando o camarada ia na célula, ele chorava na célula. Quem já passou por isso? Diga amém. Eu saía da célula frustrado quando as pessoas não choravam na célula. E aí tinha um camarada na minha célula que ele chorava toda a célula, mas quando acabava o culto ele ficava de olho nas menininhas no final do culto. E eu achava que aquele camarada era o mais avivado da célula. Falava: não é possível, esse cara chora toda a célula, mas quando sai a célula, desculpa te dizer nessa noite, mas o ego, quando não há morte do ego, morte em relação ao pecado, não há avivamento. Nós vemos isso no milagre dos pães e peixes. Nada acontece até Jesus dizer: está abençoado. Então quando há uma multiplicação, há uma escassez, há uma crise. Eu não sei se você olha para o Brasil hoje, mas há uma crise no Brasil, complicadíssima. Eu não vou orar para o Brasil, o Brasil vai melhorar. Não, o Brasil está morto. O STF está morto. Quem governa tudo isso aí é o capeta. Eu só oro para que a gente ganhe o máximo de pessoas nessa nação, que a gente povoe o máximo do céu. Jesus disse, olha o que Jesus disse na multiplicação, olha o texto: e Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou-os, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus fez o que? Ele ergueu os olhos aos céus e abençoou-os. Eu quero te dizer, tudo que nós tocamos, Jesus abençoa. E essa bênção é para quê? Para que haja multiplicação. Não multiplicação do ego, mas multiplicação de vida e vida em abundância. O ego limita o fluir de Deus nas nossas vidas. Sabia que tem muita coisa que Deus gostaria de fazer na sua vida e não faz, sabe por quê? Porque o eu ainda governa.
o eu posso, o eu está muito vivo. A morte do ego libera a autoridade de Cristo. Fala para o jovem que está do seu lado: a morte do ego libera a autoridade de Cristo. Quem aqui quer parecer mais com Cristo? Precisa matar o ego hoje, precisa decidir tomar a cruz e negar-se a si mesmo. O Espírito se manifesta onde há uma rendição total. E essa semana, enquanto eu estava vendo alguns vídeos, eu caí em lágrimas. Um jogador, coisa ímpio, um ímpio, ele estava jogando vôlei, e ele levantou a bola e jogou numa moça, um japonês jogou numa moça, e acertou o rosto da moça. E aí, qual foi o que ele fez? Ele saiu correndo e se dobrou e se ajoelhou, de cara no chão. Eu falei: rapaz, isso tem muita coisa espiritual, porque muitas vezes, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós não assumimos aquilo que tem que assumir, nós fugimos da cruz. E o cara que é ímpio, ele reconhece o pecado dele, se dobrando para uma outra pessoa. E muitos de nós não reconhecemos que o sacrifício foi aceito, e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não deveríamos fugir da cruz, nós deveríamos correr para a cruz. A cruz é o lugar que nós devemos estar e ir. E quarto e último, o louvor já pode subir. O avivamento verdadeiro gera transformação, não exibição, e confronta a justiça própria. Fala para o irmão que está do seu lado: hoje você pode experimentar o maior mover de Deus na sua vida. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui confrontado nessa questão da justiça própria. O que é a justiça própria? É o merecimento. Eu estou tantos anos nessa igreja, minha célula não multiplicou. Eu estou tantos anos e não casei ainda. Quem aqui está solteiro e quer casar? Levanta a mão. Levanta a mão, pode, não é pecado não. Eu tenho orado por todos os solteiros da nossa igreja. Cadê os solteiros? Tem gente que dá risada dos solteiros, mas só eles sabem a luta que passam. Não vou fazer apelo agora para os solteiros, mas eu quero te dizer, nesse ano do próximo nível, o próximo nível na sua vida de solteiro é casar. E eu profetizo que você vai arrumar alguém esse ano, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Os solteiros creem no que eu estou pregando ou não? Recebe aí. Avivamento não é um espetáculo. O que o avivamento produz? Arrependimento, mudança de vida. Não adianta chorar o culto inteiro e quando levantar ser a mesma pessoa. Já viu aquele crente anão? Passa ano não cresce, não tem vida transformada, não tem ego subjugado à cruz. Em Atos 3,19, o que o avivamento produz? Arrependei-vos vós, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e sejam assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Em outras palavras, o arrependimento vai produzir avivamento, vai produzir arrependimento, mudança, transformação de vida. Onde há avivamento, há confronto de pecado. O pecado ele perde força. Já estáis vós livres da condenação. Vidas são mudadas, lares são restaurados. Talvez você vai sair daqui desse culto, você não sabe o poder que você vai carregar lá para sua casa. Aí você vai ser cheio aqui, chegar em casa, seu pai e sua mãe são libertos. Você não abriu nem a boca, mas alguém orou por você, liberou o poder de Deus. E sabe o que aconteceu? Conversão aconteceu lá na sua casa. Vidas mudam, lares são restaurados, cidades inteiras são impactadas. Conta-se a história de John Wesley. Você conhece muito a história de John Wesley, um grande avivalista.
pouco se fala de Charles Wesley. Quem era Charles Wesley? Charles Wesley era irmão de John Wesley. Conta-se que ele era o intercessor de Charles Wesley. Antes de John Wesley ir pregar, Charles Wesley ia na cidade antes, e ele ficava um mês orando na cidade, orando. John Wesley só viria à cidade se Charles falasse: pode vir. O que Charles Wesley fazia? Ele era um intercessor, ele gastava horas orando, e conta-se na história, que antes de John subir para pregar, Charles ficava embaixo do púlpito, orando por John Wesley, e quando John Wesley subia, ele já subia crendo que haveria um avivamento naquela cidade. Quem dava a garantia que haveria um avivamento naquela cidade? Charles Wesley, porque ele falava: pode subir, que o Espírito Santo fala o que vai fazer. Que nessa noite, você possa se levantar, crendo piamente, que Deus pode fazer algo poderoso nessa cidade. Mas, pastor, Deus já fez muito nessa cidade. Quantos Charles Wesley Deus pode levantar nessa noite, para interceder por um avivamento dessa cidade, crendo que Deus pode fazer algo poderoso? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos clamar, vamos cantar uma canção, depois nós vamos clamar por essa cidade em nome de Jesus.